sobre letras e sons na página 60 do livro de português. Nós temos os nossos objetivos de hoje, que são eles: aprender o que são fonemas, identificar vogais, semivogais e consoantes, e desenvolver a leitura e a escrita dessas letrinhas, desses sons. Então, quando pronunciamos as palavras, elas emitem sons, e isso que nos faz diferenciar as palavras semelhantes. Nesta aula, vamos aprender sobre as letras e sons. Então, vamos iniciar falando sobre as vogais. As vogais são representadas pelas letras A, E, I, O e U. Os sons das vogais, quando pronunciados, passam livremente pela boca através da corrente de ar. A vogal é muito importante, tanto quanto pronunciamos as palavras, como quando escrevemos. Ela é o núcleo da sílaba, ou seja, ela é quem faz a sílaba ter um som. Junto com uma outra letra, ela tem um som que pode ser mais forte ou mais brando, mas sempre ela vai ser a predominante. Então, ela sempre vai comandar a sílaba. Então, vamos lá. As vogais podem ser orais. Ocorre quando pronunciamos apenas as vogais. A, E, I, O, U. Pois, ao pronunciá-las, o ar sai apenas pela boca. Então, vamos lá, todo mundo repetindo junto, tá bom? A, E, I, O, U. Então, essas vogais, elas são representadas somente pela oralidade. Ou seja, você só fala e aí você não precisa de nenhum som nasal e nem da garganta. Você só sai pela boca. Então, vamos memorizar isso daí. Agora, nasais. As vogais podem ser nasais quando utilizamos a boca e o nariz para pronunciá-las. Um exemplo está na palavra lã. Fale em voz alta e perceba essa característica, ó. Lã. A gente acaba falando pelo nariz. Então, você fala, só que o som sai nasal. Agora, as sílabas tônicas. As vogais tônicas, né? Quando a vogal é pronunciada com um som mais forte, elas são consideradas tônicas. Na palavra olá, encontramos um exemplo. Perceba que o som da vogal A está mais forte. Então, é o que a gente aprendeu quando nós falamos sobre acento agudo. Lembra? Então, a palavra que tem esse acento sempre vai ser tônica, porque é sempre aquele som aberto, né? Então, agora, na página 61, átonas. As vogais átonas são as que, quando pronunciadas, emitem um som fraco, brando. No próprio exemplo anterior, olá, a vogal O assumiu esse papel. Então, ela fica bem pequenininha, um som bem baixinho. E quando é uma vogal tônica, ele fica bem alto. Então, as semivogais. As semivogais podem ser representadas pelas letras I e U. Um exemplo onde podemos notar a semivogal é na palavra quarto. Fazendo a divisão silábica dessa palavra, podemos perceber que as letras U e A permanecem na mesma sílaba, ó. Quarto. Agora pronuncia e perceba que A é pronunciado com mais intensidade que o U, ó. O A, ele é mais aberto e o U fica pequenininho. Sendo assim, a letra A é a vogal, sendo o núcleo da sílaba, e a letra U fica com o papel de semivogal. Ela tá ali, escondidinha, quietinha, mas o A tá predominando toda a sílaba. Então, agora temos aí a menininha falando, ó. Que legal, percebi que na palavra papai, eu consigo pronunciar em uma única voz as letras A e I, sendo A com mais intensidade.
Assim, o I nessa palavra é uma semivogal. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as consoantes. Diferente das vogais, as consoantes, ao serem pronunciadas, não passam livremente pela boca através da corrente de ar. Elas encontram impedimentos e para que isso aconteça. Por isso, são consideradas ruídos sonoros. E isso impede que as consoantes desempenhem função de núcleo de sílaba. Então, o que acontece? As consoantes, elas não possuem um som predominante. Elas possuem nomes. Um exemplo, B, C, D, são os nomes dessas letras. Porém, o som dessas letras não se caracterizam pelo nome, diferente das vogais, que A, E, I. Elas possuem o nome e o som em um único lugar. Já as consoantes não. Elas precisam estar acompanhadas com as vogais para que elas consigam produzir um som mais perfeito, ou seja, mais completo. Então vamos lá. Fonema. O fonema é a unidade de som que cada letra produz, o que faz com que possamos distinguir cada som. Entenda melhor através dos exemplos citados a seguir, lá na página 62, tá bom? Aqui, A palavra cola possui 4 letras e 4 fonemas, pois conseguimos ouvir e pronunciar cada letra. C, O, L, A. Agora, a palavra sonho possui 5 letras, mas possui apenas 4 fonemas, pois a letra H não possui um som separado. Lembra que eu já contei para vocês a historinha das letras? Do dia que o H foi desobediente e não entrou por causa da chuva? E aí veio aquele raio e atingiu ele e ele ficou mudo para sempre? Então, o H não tem um som, ele tem um nome, porém ele não tem som. Ele precisa de outras letras para que juntas consigam formar um som. Então, na palavra sonho possui 5 letras, porém 4 fonemas, porque a letra H não tem nenhum som. Quando falamos as letras NH, pronunciamos em uma só voz. Falamos S-O-N-H-O, porque o N é que traz o som do H, tá? Então, vamos lá para o Aprendendo um pouco mais. Os fonemas são muito importantes, pois a partir do som que as letras reproduzem que podemos diferenciar as palavras. Exemplos disso são as palavras bola e cola, que possuem quase a mesma escrita, mas conseguimos diferenciá-las devido ao som que cada letra emite. Legal, né? Então agora vamos continuar na 62 para as nossas atividades do número 1 e 2. Número 1. Complete a sequência de consoantes com as letras que faltam. Então, vocês vão completar aí esse quadro. Número 2. Circule as vogais que, dependendo do contexto, podem representar uma semivogal. A gente falou sobre isso, né? Número 3. Ligue corretamente. Então, aí você vai identificar o que é vogal oral, vogal tônica, vogal nasal, vogal átona. Número 4. Com ajuda, escreva um exemplo referente às vogais citadas abaixo. Então, aí você pode escrever só uma palavrinha, tá? Não precisa escrever muita coisa, uma palavrinha já é o suficiente. Número 5. Escreva o que cada imagem representa e, em seguida, circule a vogal tônica. Lembrando que vogal tônica é aquela sílaba mais forte. Então, aí nós temos vários exemplos, sofá, café, colar, chapéu, caju, lápis, boca, bola. Então, aí nós temos vários exemplos. Não se esqueçam de circular as vogais tônicas, tá bom? De cada palavra. Se for necessário, podem repetir mais de uma vez, porque assim a gente consegue
trabalhar nossa mente para reconhecer, né? Número 6. Preste atenção na pronúncia das palavras. Em seguida, reescreva as palavras destacadas no local correspondente e escreva a vogal e semivogal de cada uma. Então, a palavrinha destacada, ela tá mais preta, tá bom? Ó, a centopeia. Quem foi que primeiro teve a ideia de contar um por um os pés da centopeia? Se uma pata você arranca, será que a bichinha manca? E responda antes que eu esqueça. Se existe o bicho de 100 pés, será que existe algum de 100 cabeças? Então aí nós temos um quadrinho, palavra, você vai escrever as palavrinhas que estão mais pretinhas, né, que estão destacadas. E aí você vai retirar a vogal principal e a semivogal de cada palavra. Então aí, ó, temos o menininho dando uma dica. Fale as palavras prestando bastante atenção em sua pronúncia. E você conseguirá entender melhor sobre o conteúdo dessa aula. Então aí, ó, eu vou falar as palavrinhas que foram destacadas. Primeiro, ó, presta atenção. Primeiro. Repetem aí. Ideia e centopeia. De repente, é uma dica, hein? Essas vogais e semivogais aí são parecidas ou iguais, hein? 7. Preste atenção na pronúncia das palavras e em seguida coloque-as em seus respectivos lugares para que a frase faça sentido. Então são duas palavras, sala e sola. Aí agora temos mais duas, garrafa e tarrafa. Mais duas, boca e bola. E tinha e tinta. Então agora vocês vão procurar essas palavrinhas dos quadros verdes nesse caça-palavras. Número 8. Faça a separação silábica e escreva quantas letras e quantos fonemas cada uma possui. Então aí nós temos algumas palavrinhas. E aí, por último, escolha uma das palavras acima e forme uma pequena frase. Então, ó, a nossa frase final da nossa aula: a alegria evita 1000 males e prolonga a vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu não vou falar como vocês vão fazer o ditado número 1. Vão lá na apostila, procurem o ditado número 1. E aí eu quero que vocês façam sozinhos, tá bom? Temos as figuras e vocês vão escrever o nome das figuras, tá? Um beijo e até a próxima aula.